Esse pensamento de suicídio tal foi o ápice Foi o o ápice. cúmulo, né, da questão. É tipo assim, que é isso, cara? Que não tem motivo nenhum. Então eu comecei a raciocinar, falei, cara, tem muita coisa errada. E eu sabia também que ia ser muito difícil. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou para um psiquiatra. Aí fui, conversei, ele me passou um antidepressivo. Tem certas horas, o Diogo, que você tem que ser prático e humilde, cara. Não vai pensar que. E eu sempre pensei, sou bonzão, eu resolvo, porque não. Tu vai se afundar sozinho, sabe? Então, essa questão de depressão, eu achava que depressão fosse uma besteira. Cara, cuidado. Não é. Ela é silenciosa, tem muito a ver com a questão espiritual e não precisa ter motivo nenhum. Só tua mente está desequilibrada. Só tua mente está desequilibrada. Não precisa ter caos financeiro ou qualquer outra coisa ou uma doença. Não precisa. Porque se fosse assim, pessoas saudáveis e ricas não suicidavam, né? E a gente vê isso acontecendo. É só um distúrbio da mente. Só que esse distúrbio ele começa por um processo, né? De indução espírita, magnética, e começa a mexer nas sinapses. Você precisa de remédio, cara, para dar o start. Aí eu fui lá no psiquiatra, tomei o remédio, né? E aí comecei a voltar com as orações, com a meditação, voltar com o esporte. Sempre fiz esporte a minha vida inteira. Fiquei esses 3 anos, 20, 21, Você é 22. lutador, né? Judô, natação, academia, sempre fiz isso. E parei. Então, tipo assim, eu tava virando um trapo. Já tava andando igual um craqueiro, sabe? Tênis sujo, calça jeans largada, sem motivo. Enfim, aí precisa retomar, eu voltei com aquilo, e aí vamos orar, vamos organizar. Desculpa te interromper, mas isso é um detalhe importante. Existe uma confusão muito grande que você está deixando claro que essa depressão teve um envolvimento espiritual direto, mas em nenhum momento aqui você está falando que deixou de tomar o remédio por isso. Não, Isso gera uma grande confusão e eu acho que isso é um depoimento forte e importante que você usou os dois cara, quando você tá meios. numa guerra, você tem que usar todas as suas armas. Você não pode ser cético. Até porque muitas vitórias vêm da fé, né? Se você não acredita na vitória, você já começou derrotado. E você precisa de todas as armas à disposição. E eu sabia que a parte química do cérebro precisava de intervenção, porque talvez eu não conseguisse startar esse motor só com meditação e oração. Eu precisava de uma coisa para hoje, cara, para os próximos 15 dias, que parece que o remédio só começa a fazer efeito nos 15 dias. Eu não podia esperar mais um mês, 2 meses para acontecer. Pô, eu tenho 5 filhos, cara. Nesse meio tempo eu podia fazer uma besteira. E eu já estava fazendo uma besteira sendo uma má referência para eles, bebendo vinho em casa todo dia, sabe? Uma loucura. Que referência é essa? Eu nunca fui isso. Então isso começou a me incomodar. Então nesse processo, eu falei, cara, vamos lá, tomando remedinho direitinho, voltando com a minha alimentação padrão, voltando a fazer exercício. Cara, em um mês, em um mês eu mudei a chave. Em um mês eu mudei a chave. Comecei a respirar diferente, a ver diferente. E aí nesse meio tempo, pô, o que que eu vou fazer agora? Pô, eu, cara, adoro trabalhar. Eu, se não tivesse filho nem esposa, talvez eu trabalhasse 24 horas por dia. Acho que por isso que eu tenho 5 filhos, né? Sou casado e para poder falar, olha, você tem que ir para casa, bicho, você tem que descansar. Senão, talvez eu já tivesse morrido lá aos 30 anos de trabalhar, entendeu? Então, nada é por acaso, tudo é um processo. Cada pessoa tem a sua história. A minha é essa. Então, eu comecei a fazer essa meditação, eu me sentindo bem, e aí tem um dia, vamos lá. Aproveitei que eu estava sozinho em casa, sentei na mesa, peguei papel. Para tirar a ideia do papel, tem que ser papel. Para mim não serve o computador. Peguei a caneta, cara, e fui escrevendo. O que, tipo um resumo de tudo que eu percebi. Eu vi um filme na minha mente e fui escrevendo. Cara, eu não acreditei no que eu fiz, porque
eu tinha uma dificuldade. Eu era muito bom em redação, mas para sair a redação do papel, meu irmão, eram 10 folhas. Acabava o primeiro, a introdução, eu já amassava, não sei o quê. Uma dificuldade tremenda. Dessa, eu nem rasurei. Tum, 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 escrevendo, pá, legal, pá, pá. E cadenciando a ideia direitinho. Eu troquei esse nome, mas o nome do método eu mudei, mas, sei lá, 20 vezes. Até chegar no OPR. Era OPL, se lembra? Aham. Com L de lucro, né? Falei, não, pô, lucro é dois resultados. Então vai ser OPR, o R de resultados, né? Então OPR é o quê? Organização, processos e resultados. Então eu escrevi isso para mim. Não estava nem Pensando em. pensando em empresa ainda. Entendi. Eu estava redesenhando a minha vida. O que que eu acertei, o que que errei, o que que eu vou fazer para os próximos 50 anos. Por que eu penso em 50 anos? Porque como eu fiquei desviado do meu propósito durante 49 anos, eu falei, cara, eu tenho que ter vida longa. Então eu trato da minha alimentação, trato do meu sono. Isso tudo eu fui escrevendo. Fui escrevendo, falei, cara, o que que eu fiz até chegar aqui? Eu não era empresário. Aí eu comecei a lembrar, cara, eu conversei com tantos empresários que passaram e passam pelo mesmo que eu passei. E engraçado, Diogo, que ninguém percebia que eu tava. Ah, é? Não, ninguém percebia. Todo mundo achando que eu tava de boa, né? Porque se você vende um negócio, não tá trabalhando, tá de boa, mas eu tava morto. Só que eu não transparecia. Primeiro que eu sumi. Eu sumi. Segundo, quando encontrava, eu tava sempre rindo, tranquilo, beleza. E esse é um problema, né, de quem suicida, né? Você já viu, né? Nunca é o cara que tá transparecendo. É. Então, isso é muito cuidado, né? Então eu falei, cara, isso que eu tô desenhando pra mim serve pra todo mundo. E aí primeiro eu pensei, pô, serve pra donos de restaurante, porque foi da área que eu vim. Eu vou fazer isso pra restaurante. Aí conversando com os amigos que não são de restaurante, pô, Yoshi, isso cabe na minha empresa, cara. É mesmo? Pô, vamos lá visitar então. O cara abre a porta, é mesmo, cara. Porque na verdade o processo não é um processo de vida, é um processo de vida. E o que que a vida precisa? De organização. Então, chegando agora, a gente chegou no modo OPR, no método OPR. Quer falar com isso ou vamos encerrar aqui agora? Não. Ah, agora que nós chegamos no ápice da conversa, Aí, me explica. O método OPR, então, você já falou que é organização, processos e e resultados. resultados. Tá. E por que que ele se aplica a qualquer empresa? É porque é de empresário para empresário? É para o empresário? Acho que é de empresário para empresário. É de quem sofre para quem sofre, né? Só quem empreende sabe a dor do que a gente está falando aqui, né? Quem não empreende, quem nunca empreendeu é igual o homem falando da mulher quando tem filho, né? Cara, o homem não sabe qual é a dor do parto. O cara que só teve carteira assinada não sabe qual é a dor do empresário. O CLT que fala mal do Não empresário, sabe. ele é igual o homem falando da. Da mulher tendo neném e depois, né, toda, né? Pô, eu ia falar um termo feio, mas tem que ver agora uma outra palavra, mas bem, né, destruída a dor do parto. O parto já é um sacrifício, seja cesárea ou natural. Então, cara, são coisas específicas. Então é de empresário para empresário. Não tem aquele papo de mulher para mulher? É de empresário para empresário, porque só a gente sabe o que é empreender.